O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos, eu sei que a gente às vezes se esquece, isso acontece, mas recordemos-nos, quando a gente entra na igreja, a gente desliga o celular. Então, ou você põe no silencioso, e se o seu celular é aquele que mesmo silencioso, as mensagens são sonoras e audíveis, desligue o celular, tá certo? Então, confira se o seu celular está ligado, isso acontece, paciência, tranquilo, mas o padre está avisando, então, desliga o celular para que nós nos liguemos em Deus, ok? Muito bem, meus santos, nós continuamos com a leitura do capítulo 6 de São João, um capítulo tão importante para a fé católica, porque aqui Jesus fala de uma maneira clara, de uma maneira ineludível, que não deixa dúvida, de uma maneira explícita a respeito da nossa fé na Eucaristia. Nós começamos aqui o Evangelho de hoje com esta afirmação de alguns discípulos. Esta palavra é muito dura. Que palavra é essa? A que é que essa palavra se refere? Se nós voltarmos um pouquinho, nós estamos aqui no capítulo 6, no versículo 60. Se nós voltarmos um pouco, no versículo 55, nós iremos ouvir Jesus dizendo, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Ora, é uma afirmação muito clara, muito literal de nosso Senhor. Ele disse, quem não comer, ele vai dizer aqui no versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Porque o meu corpo, a minha carne é verdadeiramente comida, para ser mastigada. Interessante que o verbo latino que será colocado, manducare, é mastigado. O meu corpo é verdadeiramente comida, será mastigado, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E aqui nós vimos, se você não ouviu e tiver oportunidade, você pode procurar no YouTube, a homilia de ontem, em que eu explicava que Jesus Cristo,
ao falar isso, Jesus Cristo estava falando de uma maneira literal. Jesus Cristo falou e Jesus Cristo compreendeu que os discípulos compreenderam como ele tinha falado, e é por isso que eles se escandalizaram. Misericórdia, essa palavra é muito dura, quem é que pode acreditar nisso? E Jesus Cristo continua enfatizando, bem diferente, como em outras passagens, Jesus Cristo falou de um modo, os discípulos compreenderam de um outro modo, e Jesus Cristo corrigiu. Mas hoje, desde ontem, Jesus Cristo falou de um modo, os discípulos compreenderam do mesmo modo, e Jesus Cristo enfatiza. Então nós vimos ontem, Jesus Cristo fala o quê? Cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus Cristo falou de um modo, os discípulos compreenderam de um outro modo. É porque nós não trouxemos pão. Jesus Cristo corrige. Rapaz, eu acabei de multiplicar os pães, e vocês estão achando que eu estou preocupado se vocês trouxeram ou não trouxeram pães? Cuidado com a hipocrisia dos fariseus, cuidado com a doutrina dos fariseus. Jesus Cristo falou de um modo, os discípulos compreenderam de um outro modo, Jesus Cristo corrigiu. Vamos lá, vamos acordar Lázaro, porque ele dorme. Jesus Cristo falou de um modo, uma metáfora. Os discípulos entenderam de um modo errado. Se Lázaro dorme, Lázaro vai acordar. Jesus Cristo corrige, Lázaro morreu. Mas no discurso da Eucaristia, Jesus Cristo falou daquele modo, e naquele modo os discípulos compreenderam. Jesus Cristo disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá vida em mim. A minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E desse mesmo modo os discípulos compreenderam, porque disseram: isso é muito duro, quem é que pode acreditar nisso? E Jesus Cristo não corrigiu, porque ele estava falando dessa maneira mesma, dessa maneira literal. E diante dessa palavra, aqui no versículo 60, em que os discípulos, os fariseus e os saduceus não acreditaram, os discípulos ficaram espantados e disseram: isso é muito difícil de acreditar. Quem é que pode acreditar nisso? Quem é que vai acreditar nisso? E aqui, meus santos, é importante, porque ainda hoje milhares de discípulos, milhares de cristãos não acreditam nesta palavra. Ainda hoje, mais de 2000 anos depois, muitos discípulos, muitos cristãos não acreditam que seja possível acreditar, não creem que seja possível colocar confiança, colocar fé nesta palavra, que o corpo de Cristo, que a carne de Cristo é verdadeiramente comida e o seu sangue verdadeiramente bebida. Nós nos fazíamos ontem a pergunta: quem está certo a respeito da Eucaristia? Os católicos ou os protestantes? E eu fazia essa pergunta dizendo: olha, gente, nós não estamos movidos aqui por um espírito belicoso, beligerante, de guerra, de disputa. Não, apenas na busca da verdade. Porque os protestantes não acreditam nessa palavra de nosso Senhor. Os protestantes continuam dizendo: esta palavra é muito dura, quem é que pode escutá-la? Mas nós católicos, meus irmãos, nós cremos. Nós cremos porque nos é alcançável pela inteligência. Nós cremos porque isso se nos dá a inteligência de imediato, isto é, nós olhamos para a Eucaristia e nós vemos que é a carne de Cristo, que é o sangue de Cristo. Não, nós cremos porque Jesus nos falou. Nós cremos por causa da autoridade de quem nos falou.
Nós cremos porque a verdade não mente. E Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade não mente. A verdade não engana e nem se engana. E se Ele disse, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, nós cremos. E nós cremos porque Ele disse. Meus irmãos, para a nossa inteligência humana, seria muito mais simples dizer que era um símbolo do que afirmar que ali, naquela caixinha de ferro, por mais bonitinha que seja, é uma caixinha de ferro. Ali, Deus está contido, aquele que o mundo não pode conter. Ali existe uma pessoa viva. Imagine, meus santos, espantemo-nos para que possamos nos maravilhar. Ali existe uma pessoa viva, aquele que criou todas as coisas, aquele para quem todas as coisas foram feitas. Ali está preso o divino prisioneiro para a nossa adoração. Nós precisamos nos espantar para que nós nos maravilhemos e dobremos os nossos joelhos em gratidão e adoração. Nós precisamos nos espantar para que possamos nos maravilhar, de modo que quando o sacerdote no altar disser, isto é o meu corpo, que nós digamos, amém, eu creio, Jesus, eu creio nisso, este é o cálice do meu sangue, e você diga, que maravilha, Jesus, que maravilha de amor, o Senhor se nos dá por meio de um indigno ministro, de um sacerdote, que é um ministro ordenado, um ministro válido, mas sempre um ministro indigno, por mais santo que ele seja. Padre Pio é um ministro indigno, que é, claro, se eu digo ministro indigno e você pensa no Padre Overlan, é fácil de você compreender, é verdade, é um ministro indigno. Mas se eu digo que o Padre Pio, que o cura das, é um ministro indigno, porque quem é digno de fazer Deus presente, vivo, nas espécies eucarísticas do pão e do vinho? Ninguém. Imagine que as mãos do sacerdote, um pecador, se tornam o ventre da Virgem Maria. Se a Virgem Maria, se a Imaculada Virgem Maria diz que Deus olhou para a pequenez, para a humildade, para o nada de sua serva, se ela se disse nada, se ela se disse pequena, o que é um sacerdote? Um homem maculado pelo pecado, ter as mãos feitas ventre da Virgem Maria, para trazer Cristo glorificado à terra. Pois bem, mas voltemos aqui. Mas nós então católicos, porque Jesus disse, nós dizemos amém. Eu creio, Jesus, eu creio que és tu ali na Eucaristia. Então, versículo 65, Jesus prosseguiu, por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim, se o meu Pai não o atrair. Nós já refletimos sobre isso, né? Que o Pai nos atrai, o Pai nos envia a Jesus. Então, Jesus reconhece que aqueles que creem foram atraídos pelo Pai. Mas diz aqui que esse lindo discurso de Jesus foi um fracasso midiático, porque diz que desde então muitos dos seus discípulos, não está falando aqui dos fariseus e dos saduceus, está falando dos discípulos, muitos dos discípulos se retiraram e já não andavam com Jesus. Meus irmãos, a verdade nem sempre é popular, e eu poderia dizer até diferente,
A verdade normalmente não é popular. E é tão interessante isso. Hoje em dia, eu sei que muitos que seguem pelas redes sociais também estão envolvidos nisso. Eu estou envolvido, estou aí nos meios sociais. E existe uma tentação de nós que estamos nos meios sociais de buscar like, de buscar joinha, de buscar reconhecimento, de buscar popularidade. E para obter popularidade, nós nos calamos e não manifestamos a nossa fé. Jesus Cristo, Ele não estava ali para ganhar popularidade. Jesus estava ali para dizer a verdade. Embora soubesse que por causa da verdade da Eucaristia, por causa daquele grande presente que Ele nos daria, muitos discípulos deixariam de segui-lo. Como ainda hoje, muitos não seguem Jesus neste caminho. Muitos ainda hoje, que se dizem cristãos, dizem: nisto nós não acreditamos, isso não. E a Igreja de Cristo, meus santos, há mais de 2000 anos, disso nunca duvidou. Pois bem, então diz aqui que muitos discípulos começaram a abandonar. E aí o que é que faz Jesus? Jesus vai atrás deles e diz: vem cá, vocês entenderam errado, eu não quis dizer isso. Nada disso. Jesus Cristo se voltou para os que ficaram, dentre ele os apóstolos, e perguntou: e vocês querem ir embora também? Olha como ele é politicamente correto. Olha como ele está preocupado em ter multidões. Olha como ele está preocupado em ter igreja cheia. Jesus não está preocupado em ter igreja cheia. Jesus está preocupado em ter corações cheios da verdade, cheios de amor, mesmo que sejam poucos. Então o foco é o quê? Ser fiel à verdade. E Jesus então se volta para aqueles que não estavam compreendendo muita coisa também, e pergunta: e vocês querem ir embora também? Aí Pedrinho, sabe Pedrinho, primeiro Papa, São Pedro, diz: Senhor, a quem nós iremos? Como que dissesse: olha Senhor, nós não compreendemos muita coisa também não, mas nós cremos na Tua palavra. Tu tens palavras de vida eterna, e se Tu dizes, nós cremos. Esta, meus santos, é a atitude humilde do católico. Ele se coloca diante do Santíssimo Sacramento, ele dobra os joelhos e ele diz: eu não te vejo, Senhor, eu não vejo a tua divindade, nem a tua humanidade. Imagine, quando Jesus caminhava ali na Palestina, as pessoas não viam a divindade, mas viam a humanidade, e viam de uma maneira nublada a divindade, nos milagres, naquilo que ele realizava, mas não viam com toda a clareza. Nós, nem isso, nós não vemos nem a humanidade, muito menos a divindade, mas nós cremos naquilo que ele disse, e nós dobramos os nossos joelhos e adoramos Jesus. Nós dobramos os nossos joelhos e nós agradecemos por este grande presente. Nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: eu vos amo, Senhor, eu vos adoro, Senhor, e eu vos agradeço por este grande presente que o Senhor me concede, teu corpo, sangue, alma e divindade. Pois bem, então São Pedro vai proclamar a sua fé na Eucaristia. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Tu és Deus. E se estás isso dizendo, nós cremos. E diz aqui, e aí vai terminar a leitura de hoje do Evangelho, versículo 69. O Evangelho de hoje aqui termina. Mas o texto não termina aqui. Se você pegar lá o Evangelho de São João,
você vai ver que o capítulo 6, ele tem 71 versículos. Tem 2 versículos a mais, que eu sempre me pergunto por que não colocam na leitura de hoje. Mas tudo bem, a leitura de hoje termina aqui no versículo 69. Mas nós, porque temos uma santa curiosidade, a gente vai lá olhar o que é que dizem os outros 2 últimos versículos. E diz aqui: Jesus acrescentou: eu não vos escolhi a todos, contudo, um de vós é um demônio. Imagine que palavra forte. Eu vos escolhi a todos, mas um de vós é um demônio. E Jesus estava falando aqui a respeito de quem? De Judas. Judas que não tinha acreditado, Judas que perdeu a fé na Eucaristia aqui, bem antes de todo o processo que acontecerá bem depois. Já no início, Judas perdeu a fé na Eucaristia. Se vocês pegarem lá no versículo 64, Jesus vai dizer assim: mas há alguns entre vós que não creem, dentre os discípulos, e além disso, dentre os apóstolos. Existiam discípulos e um apóstolo que não acreditava. Versículo 64. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e que o havia de trair. No versículo 64, Jesus disse: eu sei que há entre vós quem não acredite, e eu sei quem vai me trair. E no versículo 70, Jesus dirá: e este é um demônio. Está falando de de Judas, que não acreditou, que iria traí-lo e que era um demônio. Contudo, um de vós é um demônio. Versículo 71. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, mesmo sendo um dos 12. Meus irmãos, a pergunta é: da parte de quem nós queremos ficar? Do lado de Pedro e dos outros 10 que acreditaram na palavra de nosso Senhor? Do lado de quem nós queremos ficar? Do lado de Pedro e dos outros 10 que mesmo sem compreender tudo disseram: Senhor, porque tu isso disseste, eu nisso creio? Ou do lado de Judas, que porque não compreendeu, não acreditou? Aqui, meus santos, já vou terminando, eu não me refiro apenas à Eucaristia, é claro, primeiramente, principalmente sobre a Eucaristia, mas aqui eu me refiro também a tantas outras verdades da fé católica, que às vezes temos dificuldade de dar o nosso assentimento. Pode ser que você tenha dificuldade de dizer que você aceita aquele ou aquele outro ensinamento católico, e você diga assim: olha, eu aceito tudo que a Igreja Católica ensina, mas eu não aceito, por exemplo, a intercessão dos santos. Isso eu não aceito. Você está do lado de Judas, que escolheu em que acreditar. Pode ser que você diga: olha, eu acredito em tudo que a Igreja Católica ensina, mas esse negócio de ser contra o aborto em todas as situações, nisso eu não acredito. Você está do lado de Judas, que escolheu em que acreditar. Olha, eu sou católico, eu acredito em tudo que a Igreja Católica ensina. Eu acredito na Eucaristia, eu acredito na confissão, eu acredito na Virgem Maria e nos santos. Olha, hoje é dia de Santa Catarina de Sena, eu acredito, mas esse negócio de camisinha anticoncepcional, não, nisso eu não acredito não. Meu santinho, você está do lado de Judas e não do lado de Pedro e dos outros que acreditaram, porque você escolheu em que acreditar. E quando a gente escolhe, quando a gente nega um ponto da fé, a gente perde toda a fé. Quando você diz, digamos que as verdades católicas sejam 1000 verdades, e você diga assim: eu acredito em 999, uma
eu rejeito, você perdeu toda a fé católica. Abracemos, meus irmãos, a fé católica com tudo aquilo que ela ensina e digamos: Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Só a Tua igreja, só existe uma igreja sobre a terra que eu posso dizer que é Tua. Não obstante os membros falhos, é a Igreja Católica. E eu acredito em tudo aquilo que durante mais de 2000 anos ela sempre acreditou. E eu rejeito tudo aquilo que durante mais de 2000 anos ela sempre rejeitou. Eu creio, Senhor, que Tu és o Santo de Deus. E tudo que Tu ensinas é a verdade. É o primeiro ponto, meus santos, que eu gostaria de ressaltar no dia de hoje. Mas eu gostaria também, e aí de uma maneira rapidíssima, apenas fazendo menção, de pedir a vocês que acompanham pelas redes sociais, de vocês que estão aqui presentes, principalmente a vocês que estão aqui presentes, que nós hoje e amanhã façamos pequenos atos de amor a nosso Senhor. Que nós, aqueles que vão comungar, que iremos voltar para os nossos bancos, que nós reparemos as ofensas que estão sendo feitas e que serão feitas hoje e amanhã. Está havendo um congresso satânico na cidade de Boston, nos Estados Unidos. E vocês podem imaginar, ou melhor, vocês não podem imaginar as coisas terríveis que ali serão ditas, feitas e planejadas. E nós, então, meus irmãos, nós que cremos no Deus verdadeiro, nós que sabemos que o diabo não é nada diante de Deus, nós iremos então nos unir a Deus, aos nossos anjos da guarda, a São Miguel, que gritou: quem como Deus? Nós iremos interceder, não apenas pelos cristãos de Boston, não apenas pelos cristãos dos Estados Unidos, mas pelos cristãos do mundo inteiro. Nós iremos pedir ao nosso anjo da guarda, nós iremos pedir a São Miguel, nós iremos pedir aos santos amigos de Deus, que aqueles planos maus não se realizem, que aquilo que ali eles vão planejar, que eles não cheguem a concretizar. E nós iremos reparar o nome de Jesus, nós iremos reparar a Virgem Maria, porque não tenham dúvidas de que eles vão blasfemar contra Jesus, a Virgem Maria. Por exemplo, Bíblias já estão sendo rasgadas lá, isso gravado, Bíblias sendo rasgadas. E não tenham dúvidas de outras coisas, que Deus não permita que eles tenham conseguido, mas se conseguiram roubar hóstias consagradas, eles vão profanar. Imagine Jesus que se torna tão indefeso numa hóstia consagrada ao ponto de ser profanado se ele for roubado. Então nós iremos hoje reparar. Você que vai receber Jesus na Eucaristia hoje ou amanhã, você vai dizer: Jesus, eu vos amo, eu vos adoro, eu creio na vossa presença. Imagine, meus santos, é tão triste, enquanto existem cristãos, espero que católicos não, né? Enquanto existem cristãos que não creem na presença real de Jesus na Eucaristia, existem satanistas que creem e roubam a Eucaristia para profaná-la, porque sabem que é Jesus. Imagine, não é escandaloso que discípulos de Cristo não creiam, mas satanistas creem e por isso pagam muito para quem entrar numa igreja e roubar uma hóstia consagrada. Então vamos nós que cremos e que amamos Jesus, vamos reparar durante o dia de hoje e amanhã pequenos atos de amor e oferecer a Jesus, pedindo a sua proteção pelo mundo inteiro, pedindo a proteção por toda a igreja, para toda a igreja, pedindo a proteção para os cristãos, pedindo que os planos maus não se realizem, que eles se frustrem, que os seus planos sejam frustrados, que nada daquilo que eles planejarem. Eles já querem, por exemplo,
ter a liberação do Estado para realizarem em seus templos abortos religiosos. Vocês podem imaginar o que é que eles querem fazer. Então, em estados em que o aborto é cada vez mais legalizado, então eles querem abortos religiosos para que realizem nos seus templos satânicos. E eles já têm mais de 700 mil membros em todo o mundo. Então, pedir que Nossa Senhora, ela olhe com misericórdia para as nossas crianças, para os nossos jovens, que ela nos proteja, que ela lance um olhar de ira sobre Satanás e seus anjos e desbarate os seus planos, que eles não se realizem. Mas vamos nós hoje, então você vai comungar, passe pelo menos 10 a 15 minutinhos em adoração e em súplica. Durante o dia de hoje, você encontrou uma oportunidade de fazer uma penitência, ofereça nesta intenção. Uma oportunidade de fazer um ato de caridade, ofereça nesta intenção. Um ato de humildade que o diabo odeia, se humilhe, realize um ato de humildade. Se percebeu que o orgulho veio ao seu coração, pise na cabeça do demônio. Não permita que aquele orgulho tome conta do seu coração e ofereça nessa intenção. Isso principalmente hoje e amanhã. Vamos levantar uma barreira espiritual para que os planos maus não se realizem e desagravemos o coração de Jesus, da Virgem Maria, né, com os nossos atos de amor e piedade. Eu tenho certeza, meus santos, que os nossos atos de amor e fé terão uma força muito maior do que os atos de blasfêmia e de ódio que naquele lugar serão hoje e amanhã realizados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.